Guiné, Pembe maior, oh Guiné, Pembe maior, Saravá meu pai Guiné, Pembe maior, com força de São Miguel, Pembe maior, com as santas almas benditas, Pembe maior, oi Guiné, Pembe maior, ai Guiné, Pembe maior, oh Guiné, Pembe maior, Saravá meu pai Guiné, Pembe maior, com força de São Miguel, Pembe maior, com as santas almas benditas, Pembe maior, oi Guiné, Pembe maior, ai Guiné, Pembe maior, oh Guiné, Pembe maior, Saravá meu pai Guiné, Pembe maior, com força de São Miguel, Pembe maior, com as santas almas benditas, Pembe maior, oi Guiné, Pembe maior. Veja que o Micael está em todas as religiões como o Senhor das almas, o Senhor da balança, da lei, do destino, e que na Umbanda, o desmembramento da Umbanda, e até pelas 7 notas musicais, e pelos 7 dias da semana, ele é a balança, é o Senhor da balança, da lei do destino, está no centro. O X de Xangô está no centro. Então é de uma lógica incrível. Agora, quando se trata de chamar, eu sou do orixá Iemanjá, sou do orixá Inhaçã, sou do orixá Oxum e tal. Essas caboclas que pertencem à falange de caboclas da falange de Iemanjá, todas elas são orixás. Só que essas não, o orixá não incorpora. Eles dão um nome a mais 7, que vão dar um nome a mais 7, até chegar em entidades que têm a vibração que a pessoa possa incorporar. Porque orixá é vibração de luz. Se uma pessoa incorporasse, desintegrava. Pode ser que alguém que você viu no outro dia assim desintegre, mas não pode. Agora, se você for ver e ler algum livro que tem as esferas gerantes entre si, e a vibração contida nessas coisas, em cada minúcia disso você vai encontrar. Tem um mapa de correlações que a Rita estava me questionando, que tem um que fica na vibração, vamos dizer, de Oxalá, e tem os 6 que vão correspondentes com as outras vibrações. Essa intercalação é tão perfeita que no outro dia eu fui ver um porquê de uma coisa que me pareceu esquisita, estava certíssima. Certíssima. Então não foi o Mata, nem o Mata tinha uma coisa de elitista, de isso ou daquilo, não. Porque se você tem uma tendência para matemática, você pode se meter em química, física ou em qualquer outra coisa, que tudo tem matemática no meio. Mas se você quiser agora uma ciência nova que é informática, matemática também serve. Mas só matemática você não vai resolver o problema de um computador. Então, cada macaco no seu galho. Cada uma daquelas vibrações tem sua razão de ser. Tem incoerência nenhuma. Por isso que eu digo, o cerne da Umbanda tem que sabê-lo fazer.
Quando se trata de magia, aí a coisa pia muito mais fino. E podia estar aqui 1 ano falando, se eu soubesse também, né, de tudo, sobre magia, e vocês iam aprender 3% de magia. 3%. E olham ficar com a cabeça cheíssima de coisas. Como juntar elementos para fazer alguma coisa. Elementos para espíritos de natureza e elementos para espíritos que estão em evolução. Ou seja, elementos para elementais e elementos para elementares, que dinamizam isso. Ficar aqui falando durante o dia, 100 coisas por dia, como digo, se eu soubesse, né? E Maria, 100 coisas por dia durante o ano, ia falar pra caramba, e vocês vão aprender 3%. Mesmo iam ser sábios, mas com 3% do absoluto. Até porque, do jeito que, da maneira como nós vivemos a vida, a nosso sistema de vida no Brasil, que diferente do Oriente, outra coisa, aqui se aplicam certas coisas que não se aplicam lá, e vice-versa. Aproveitando a própria vibração como se diz, do lugar onde ele se situa, como está no hemisfério, quantos graus, isso assim. Nós não sabemos fazer isso. As entidades sabem. Mas nós não sabemos fazer isso. Por isso que, quando se fala em magia, não se fala que a gente sabe. Que a gente não sabe nada. Quem sabe são as entidades. E nós só somos intermediários para eles. Agora, você tinha me perguntado do nome místico. Bom, vá inventar nomes místicos aí. Isso seria a mesma coisa de achar que em cada 100 crianças que nascem vai nascer um Einstein também. O pessoal agora usa nomes místicos aí que não querem dizer nada. Eu peguei no outro dia um nome místico e fui analisá-lo. E significa coruja do escuro, da noite. Como uma pessoa já invejosa do caramba, digo, tá muitíssimo bem velho. Tá muitíssimo bem emprego. Essa coisa de querer um nome místico é mostrar a quem esteja comandando, a pessoa que quer isso assim, que é uma pessoa de uma vaidade incrível. Deixe isso chegar naturalmente. Como é que isso chega? Isso a entidade dá, a própria entidade da pessoa dá. Ou o Pai de Santo vislumbra isso, né? Ou o Pai de Santo, ou dizem ele. Em que momento? Na iniciação? Muito depois da iniciação. Muito depois. Iniciação quer dizer que você abriu as portas de um caminho a seguir. Inicial. É o primeiro espaço do caminho. E dali até chegar à metade do caminho vai muitíssimo tempo. Muitíssimo tempo. Graças a Deus, eu dou graças a Deus que eu vi muita pessoa ser iniciada e eu não era. Agora veja que contrassenso. Não era iniciado, no entanto eu era o pai pequeno e era eu que comandava a gira. Vi pessoas serem coroadas e eu que comandava a gira. E talvez a raiva dessas pessoas, não sei. Porque eu as respeitava como tal. Tinha um lugar lá em Itacuruçá que eles acharam que era um lugar sagrado. O Matheus vai lá e apaga. Eu digo, não, meu pai, não sou coroado. Vai lá e busca isso. O que quer dizer? Eu ia lá buscar, eu obedecia a ordem, né? Eu ia lá buscar. Mas se as pessoas estivessem presentes, eu não ia, não. Eu respeitava aquilo que elas tinham. Agora, também uma coisa, tinha que exigir não o respeito a mim, porque ali não era o Mário que estava ali, era o pai pequeno, comandando o lugar. E tanto que um dia precisou o Ivan, que estava lá, diz, não senhor, se é o pai pequeno aqui, comanda e eu vou obedecer.
Aí deu lição a eles de como devia se fazer. Porque a gente não está, vai fazer isso, não é. Conjuntamente é uma sessão e todo mundo tem que obedecer aquilo que está sendo feito. É uma sessão que está andando. Não é a minha casa que eu estou costurando uma bandeira do Flamengo ou do Vasco, e não, você faz assim, ponteia aqui, você faz bainha, não é nada disso. Uma sessão. E isso é que as pessoas não entendem. Hoje, tem alguém querendo botar uma umbanda do futuro. Ora, o futuro a Deus pertence. Alguém preconizar o futuro, mas se esquecer das coisas do presente, é uma incongruência incrível. Essa questão do futuro, da Umbanda moderna, alguns dizem que a raiz de Guiné foi renovada, que aqueles que seguem os preceitos antigos, a ritualística, os objetos, são ortodoxos, estão ultrapassados. E como o mestre vê atualmente essa questão? Olha, eu não sei se bato palmas para essas pessoas ou se eu tenho pena. Nós estamos com o Papa, como é o nome dele? Francisco. Quantos papas houve até o Francisco? Sim, eu também não tenho uma ideia, mas teve muitos. Agora, o Francisco reza o Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, diferente dos outros? Então, o Francisco ninguém está ultrapassado, está ok. Continua valendo. Eu queria saber, Há 2015 anos. eu gostaria de saber de uma coisa. As pessoas, se quiserem chamar a atenção para o que sabem, para o que fazem, ou o que pretensamente possuem, deveriam apresentar mais na sua maneira de ser do que aquilo que apresentam. Isso para não descrever, não enumerar, não dizer nada mais. Só isso. Eu continuo sendo a mesma pessoa de que quando o mestre faleceu. Só que mais velho. Mais macaco velho. Não vou dizer que não seja um pouco matreiro, que a gente vai aprendendo. Até em Portugal tem um ditado que diz: enquanto o pau vai e vem, folgam as costas. E você tem que passar muito tempo para saber como não apanhar. É? Eu apanhei tanto, mas tanto mesmo, que não folgavam-me tanto, mas folgavam alguma coisa. Dava para respirar. Dava para respirar. Então, mas continuava apanhando. Então acho que essas pessoas deviam olhar um pouco para o que estão pensando, fazendo e dizendo, para não incutir outras pessoas que vão pensar que daquilo onde o mestre terminou é onde eles começam a aprender. E é um erro terrível, um erro terrível. Nenhum chega a lugar nenhum. Haja vista que agora, com qualquer advento que está havendo aí no astral, que também não sei como é que eles não viram isso, está chegando muita gente telefonando e querendo saber e perguntando. Você vê no seu próprio site, muita gente de longe, dos confins desse Brasil, perguntando. Incrível. Todos até conhecem. Portugal. Até do estrangeiro. Todos conhecem os insignes mestres aí. O Mata e Silva nunca ouviram falar de mim, porque também nunca me mostrei. Alguns conhecem o Taumã, os outros mestres também eram as pessoas humildíssimas. Eles davam mesmo, não diziam que davam. E tem outros que tiram. E aqueles que vêm se queixado de lhes ser tirado. Como eu não os conheço, não fui eu que lhes tirei. Como o Ivan também não os conhece, não, e os outros também não foi eles que lhe tirou. Alguém deve estar tirando. Eu, complementando a pergunta que já foi feita, eu acredito mesmo que existem
terreiros em diferentes pontos, mas localizados aqui ou ali, enfim, e diferentes mestres pais de santo, que vão colocar o seu tempero na sua forma de condução, que isso é muito natural. É lógico. Cada um vai ter. E o próprio local onde o terreiro está também vai exigir diferentes condutas dependendo da situação. E a pergunta é: se uma pessoa decide seguir esta linha, porque na verdade, eu acredito que as pessoas escolhem por afinidade, por se encontram dentro de uma linha, e cada um escolhe a sua, que lhe vestir melhor. E se uma pessoa diz, não, essa linha, para que se diga que aquela casa segue a raiz de Guiné, independente das coisas à parte, que itens ou que coisas você diria que fazem parte de uma coluna vertebral, da onde disso não poderia sair? Você poderia citar algumas coisas que deem esse norte, essa posição. Disso não pode fugir. Olha, não pode fugir de uma coisa que é primordial, não só a raiz de Guiné, como a todo que queira seguir, queira montar uma casa de Umbanda. A primeira coisa, realmente, a pessoa ter conhecimento, está imbuído de que sabe para fazer. Isso é uma coisa de responsabilidade dele com ele mesmo. Olhar-se no espelho e ver se é capaz. Se for, primeiro, humildade, igualdade e fraternidade. A primeira coisa. E depois, algo que se chama lealdade àquele que trouxe isso, a maneira de conduzir uma vida, a maneira de fazer, que é o Pai Guiné. Mas lealdade à Umbanda, à sagrada corrente astral de Umbanda e ao Pai Guiné. A maneira do Pai Guiné conduzir raiz de Guiné, é a maneira como o Pai, dentro da tenda do Pai Guiné, se fazia uma sessão de Umbanda. Isso é a raiz de Guiné. Não existe uma coisa de o que é a raiz de Guiné, uma coroa, uma cúpula, não é nada disso. É a coisa mais simples do mundo. A maneira de como ele fazia a coisa, sem misturar. Na raiz de Guiné não se admitem entidades de marginais do astral dentro da raiz, excesso de bebidas, vaidades. Os médiuns tinham que se apresentar de uniforme todo igual, os homens de jaleco, mulher de calça comprida, não tinha saia rodadas e muito menos unhas pintadas, isso e aquilo, e aqueles apetrechos que você vê, um desfile de, como chama aquele de São Paulo, Fashion Mall, uma coisa assim, Fashion Week, era um desfile de coisas lindíssimas e riquezas, quer dizer, cada um mostrando mais do que o outro, a sua própria vaidade. Mostravam o exterior, e o interior, as entidades que vêm, está com o interior realmente lindíssimo. Isso é uma condição sine qua non. E depois fazer a coisa da maneira mais simples, sem invenção nenhuma. Segue. A gira tem a sessão, princípio, meio e fim. Os intervalos assim, porque ninguém é de ferro, princípio, meio e fim. E fazer também outra coisa, não fazer sessão às segundas, quartas e sextas, porque sessão de verdade, como nós tínhamos intercursado 15 em 15 dias, para se recuperar de uma para outra que quiser é difícil, imagina segunda, quarta e sexta, deve estar brincando. Deve estar, a pessoa que está fazendo sessão deve estar brincando. Porque sessão verdadeira lhe desgasta muito, porque você incorporado, você desgasta uma energia incrível. E depois tem uma coisa, é sua energia que dinamiza as energias elementais para, às vezes, equilibrar aquela pessoa, resolver um caso daquela pessoa, mais aquela outra pessoa. Alguém tem que dar energia. Onde é que está a energia? Do médium. Então, essa é a coisa da raiz de Guiné. É a maneira de fazer a coisa. Sem querer acrescentar, sem isso. E sem luzes, sem lantejoulas. Como é que chama aquele negócio da escola de samba? Adereço. Sim. Bem, dentro dessa questão aí de reconhecer a raiz, ela é uma escola, uma academia
de Deus, né? Como da antiguidade, entendo a tradição. E na parte de objetos sagrados, como reconhecer essa escola? O que realmente um iniciado verdadeiro, que tenha passado por um processo, para ser identificado como da raiz? O que não pode faltar no terreiro de objeto sagrado? Olha, eu acho que o único objeto sagrado, ele é impalpável dentro de um terreiro, é a verdade. O resto são apetrechos que têm um significado, que, como a cruz, como as velas, né? Porque até, na verdade, a vela serve para um bocado de coisas. As guias estão demonstrando a quem está ali de ver que aquele realmente é um iniciado e é que a pessoa que está no caminho do sacerdote, é um sacerdote no caminho, percorrendo o seu caminho. Muitas das outras coisas, elas só se... até porque a pessoa de fora não vê. Então, como não vê, é sagrado só para a pessoa, que é um material de defesa, de uso, de o cara manipulação e de defesa para o camarada. A pessoa que vai lá no terreno não precisa ver aquilo, não precisa saber de nada, não precisa, aliás, não tem nem nada a ver com aquilo, não é ele que vai manipular, é tão somente para quem sabe, para quem é o iniciado e o sacerdote manipular para certas coisas. Agora, a única coisa que falta, que é, como digo, impalpável, é verdade e boa vontade. Agora, se quiser botar a jaleco azul, branco, cor-de-rosa, xadrez ou qualquer coisa, tem que ir de uma maneira que as pessoas não se fixem mais na roupa do que naquilo que está fazendo ou dizendo. Ter esse cuidado. Senão, se for botar assim, você tem camarada que é rico, e vai botar uma espada cravejada de diamantes. Até dizer, é capaz de comprar a espada, de pegar a espada, não vou dizer do primeiro rei português ou espanhol, que Afonso Henriques, que ela é pesada pra caramba. É 2 mãos de um homem, agora não a manipulam. Mas pegar umas espadas aí desses militares, oficiais da marinha inglesa, que na verdade são manchadas de sangue, né? Ou então, aliás, tem uma pessoa conhecida que apareceu na coisa vestido de, como é que é o nome daquele pessoal da Idade da Pedra, o Fred Flintstone, com um negócio assim, nem sei como é que se chama aquilo, uma massa, não é tacape, não, é um osso de dinossauro, uma coisa assim. Também, se ele acha que é assim, deve ser assim. Só que eu queria ver uma criança, as pessoas perguntam, tio, para que serve isso? Você quer saber de uma coisa? Nós temos um amigo jornalista, a filha dele, menina, pequenina, já tem uns 5 anos, foi num centro kardecista. Tadinha, ela não entendeu bem aquilo tudo que estavam falando, aquelas palestras sobre filosofia. Só que ela questionou o pai. Diz, pai, essas pessoas só falam, como é que eles fazem caridade? Aliás, eu fiz anteriormente a pergunta do que você falaria para um médium que está ali em contato. Se hoje eu dissesse assim, o que você falaria hoje para os dirigentes de terreiro? Eu falaria para os dirigentes de terreiro diminuírem muito a vaidade e agirem, aliás, serem mais objetivos numa única direção. Gastariam muito menos tempo, gastariam muitíssimo menos dinheiro e davam menos aborrecimentos. E não plantariam tanto a descrença, nem fariam
como que nas igrejas evangélicas fosse um manancial de pessoas que desacreditam nas coisas que fizeram. Os pontos do Pai Guiné, existe um especial que a gente sabe, você já nos orientou, inclusive, que não deve ser cantado nos terreiros, por aí, como tem sido feito. Você podia contar um pouco dessa história, de que ponto, enfim, como é que surgiu e o porquê que ele não deve ser cantado por aí pelos terreiros? Muito boa pergunta. Na verdade, tem me incomodado muito, e às vezes até em terreiros que eu vou incógnito, as pessoas não sabem quem eu sou, e que de repente começam a cantar um ponto do Pai Guiné, e que eu vou ter que interferir e me identificar para dizer que esse ponto não deve ser cantado. Primeiro, que a pessoa não sabe o porquê que está cantando, e segundo, que é um desrespeito a uma entidade que não é uma entidade qualquer. É um ponto que não foi trazido pelo Pai Guiné, foi um conjunto de acontecimentos que fizeram com que esse ponto aparecesse, surgisse, para definir uma situação e defender o Mata de uma situação que estava numa calça riada. O Mata contou que certa vez eu estava na varandinha da casa dele, do casebre dele, da choupana, como ele definia, que tinha uma varandinha curtinha assim, estava fumando o cachimbinho dele. De repente ele sentiu uma sonolência e começou a adormecer e ficou em transe. Viu chegar uma porção de índios que eram os donos da terra de Itacuruçá e começavam a questioná-lo quem era ele para abrir um centro espírita, um terreiro de Umbanda em Itacuruçá, porque eles eram donos daquela terra e que ele não tinha autorização nenhuma. Aí o Mata não tinha nem como se defender, começou a adormecer mais profundamente, e os outros disseram: pelo seu atrevimento, nós vamos desencarnar você. E começaram com as suas lanças a bater a dançar e a cantar uma dança de guerra. De repente se escutou um grito no astral: Agoieu, agoieu, babalauieu. Esse ponto. Babalauieu, babaúne. Eles identificaram que era alguém do astral que vinha e pararam aquilo e apareceu o Pai Guiné. Aí o Pai Guiné diz: eu sou o Pai Guiné. Identificou-se. E eu tenho ordens diretas de São Miguel Arcanjo. Eu tenho ordens e direitos de trabalho para poder abrir. Foi dado por ele. Aí o chefe que estava comandando aquele grupo de índios pegou um camarada e disse: vocês ficam aí, que eu vou subir com ele no astral e ver se é verdade. Com o Pai Guiné. Subiu. Quando voltou, disse: tem ordens e direitos de trabalho, pode abrir o terreiro e nós ainda vamos ajudar. Aí começavam a cantar, e eles começaram então a cantar. Você veja, é tão cronometrado aquilo e tão reto, tão honesto, que eles começaram a cantar aquilo aqui. O Pai Guiné cantava Agoieu, agoleleu, babalauieu, babalauieu, babaúne. E eles cantavam: Oxinda, mamãe Cinda, auê, chegou o Pai Guiné. Oxinda, mamãe Cinda, auê, a lei de São Miguel. E o Pai Guiné cantava: Oxinda, mamãe Cinda, Cambinda, minha gira tá girando, Cambinda, meu lugar tá chamando. E os outros repetiam a mesma frase assim. E aí o Mata voltou a si, lembrando sempre esse sonho que, lógico, na iminência de ser levado ao ló,
e guardou o ponto. Então o Pai Guiné cantava de vez em quando. Tem licença de cantá-lo numa hora de pedido de socorro, aqueles cujo Pai Guiné fez. Não foi o Mata que fez, Pai Guiné fez. Pai Guiné coroou, que tinha pessoas que o Mata coroava e tinha pessoas que o Pai Guiné encostava e coroava. E eu vou lhe dizer, é um número muito pequeno, ínfimo mesmo. Então, eu não gosto que cantem esse ponto. Até porque também não pode ser cantado qualquer terreiro que não sabe a razão do ponto. Vai achar que é um ponto qualquer, que não fosse assim um ponto de carnaval. Não é não. E isso, a gente fica respeito àquela entidade. Primeiro precisa saber quem é Sindalê. Primeiro precisa saber quem é Sindalê e quem foi Pai Guiné quando andou pela terra. E quem foi o Mata quando andou pela terra também. Né? E, para não abrir e englobar mais pessoas, quem foi, juntamente com o Mata, aquele conjunto de médiuns que tinha ali. Não eram todos, mas o conjunto de médiuns que fazia o núcleo do terreiro, uns 5, 6 ou 7, eram pessoas ligadas no passado. Então, eles vamos, e isso a gente não vai permitir. Ainda se fosse um terreiro que levasse as coisas como deve ser, dentro dos preceitos, dos conceitos e tudo, Pai Guiné, a gente chegaria para o camarada e digo, cante esse ponto quando estiver numa enrascada danada, numa aflição qualquer, você pessoalmente, que Pai Guiné vai lhe ajudar e lá em cima Sindalê vai lhe ajudar. Agora não cante à toa para as pessoas e cantar até em roda de samba, porque é bonito. Não cante não. Respeito. E é essa coisa do ponto. Não deve ser cantado. Assim como tem um ponto que é ponto de Samani, aquele Jesus é Samani no Oriente, que não deve ser cantado após as 21 horas. Porque as falanges de entidades de vibração oriental não descem após as 21 horas. A não ser num caso de extrema necessidade. E extrema necessidade não quer dizer corriqueirice. Quer dizer, muitas coisas tem que saber, assim como saber os horários de Exu, horário da terra, do fogo, do ar e da água, saber aquela coisa, fazer a coisa da melhor maneira possível, as coisas que, se você veja, tem chaves de boca que são em milímetros, outras são em polegadas. Você quer pegar uma porca que é de milímetro, bota de polegada, você vai tomar um trabalho danado, e vice-versa. O clima já diz, é milímetro até polegada. Então cada ferramenta para a sua serventia, a sua utilidade e a sua serventia. As pessoas acham que ponto cantado é inventado em casa. Assim, o cara está lá e faz um ponto, assim, como é que é? Escutei um ponto que até o Maurício cantava. Pai Maurício, afinei meu violão, afinei minha viola, só falta meu violão, chegou o Pai Joaquim de Angola, din, 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 dom, dom, dom. Eu fui com ele num terreiro que cantava isso. Ou é assim ou é assado, mas comiada viola, violão, Joaquim de Angola e din, dom, 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 dom. Eu não tinha religião. Meu pai, minha família não tinha religião declarada. Não ensinou os filhos a acreditar em nada. A minha mediunidade manifestou-se através de uma entidade que se diz Preto Velho. Eles quis se identificar como Pai Guiné da Angola, é um nome. São termos africanos de origem afro. Essa entidade
veio manifestar-se através de mim, o que se chama de transmediúnico. Eu via entidades indígenas, via entidades africanas, eu tinha problemas, visões que eu não compreendia. Eu desconhecia tudo isso, mas com a chegada dessa entidade, aqueles fenômenos, aquelas entidades, aqueles, como se diz vulgarmente por aí, espíritos que eu via, desapareceram e eu voltei a ter paz e tranquilidade. Então essa entidade iniciou uma série de manifestações espirituais atendendo a pessoas e deixando instruções para mim. Ele proibiu que fosse a qualquer tipo de centro, tenda, terreiro, que naquela época eu não compreendia nada, não entendia. E ele daria todas as instruções necessárias para a tarefa que eu havia sido designado pelo astral. Dissera ele naquela ocasião que eu teria, em certa altura da minha vida, de escrever. Eu tinha naquela ocasião meus 16 anos, hoje tenho 58. Tá na hora Por isso, eu aprofundei mistérios, conhecimentos muito interessantes a respeito dos sinais riscados da Umbanda, que nós chamamos assim de Lei de Pemba, que tem uma correlação estreita com a escrita pré-histórica do Brasil, composta de 75 sinais, tem uma correlação profunda, porque a Lei de Pemba, que nós chamamos, tem correlações com forças, com fluidos e com entidades espirituais, sinais, signos, e as letras modernas não têm. Nós sabemos, os estudiosos sabem, que o atual método musical, o atual escalão musical é o chamado de temperado, ele é incompleto. Então até o mistério dos mantras foi perdido, porque existe um outro escalão musical, o autêntico, descoberto pelo científico Alveito. Iniciei a minha luta na Umbanda, que já tem mais de 40 anos, com a assistência espiritual e enfrentando naturalmente o impacto da modificação das ideias, do esclarecimento. Agora, convém frisar que eu iniciei na parte mediúnica da Umbanda, Preto Velho, eu ia dizer que era Umbanda, sem ter mestre nenhum humano. Eu não frequentei tenda nem terreiro de ninguém. Eu fui, como se diz por aí numa linguagem interna nossa, feito por mim mesmo. Todas as instruções, tudo que eu sei, a minha própria escola, veio através de mim, através dos meus mentores espirituais. Essa entidade não tem as vestimentas com que os nossos atuais índios se apresentam. Nossos atuais índios são ramificações degeneradas de um tronco. Nós tivemos, muito antes da era pré-cabralina, uma cultura indígena avançada. Haja vista a língua, a chamada língua boa, o Nhangatu, ou seja, posteriormente o Tupi-Guarani. Então, me foi determinado escrever sobre Umbanda. Daí é que eu comecei a tomar contatos com o chamado movimento dos terreiros. Comecei a ver coisas, a observar, verificar que havia uma tremenda confusão nesse setor. Porquanto, se eu, que não entendia de nada e tinha sido escolhido para veículo mediúnico de uma entidade que eu preso bem, se diz Preto Velho, se diz, dentro do seu objetivo de humildade, de simplicidade, ele quer ser um Preto Velho. E ele se diz, se identifica com o pai de Nedangola. Ele não é exatamente isso que ele diz, essa roupagem dele. É para uma questão de comunicação com a massa. Eu verifiquei que estava tudo muito por fora daquilo que ele ensinava. Pois não me corte a raiz, pois não me mate a coral. Cruzeiro do Sul é um signo sagrado, cosmogônico do Brasil.
Brasil dito, pátria do mundo, pátria do evangelho, coração do mundo. A minha questão foi natural e espontânea. É como que as minhas aquisições do passado no terreno filosófico e espiritualista tivessem a época certa de brotar. E isso iniciou-se com visões quando eu tinha 9 anos de idade, depois aos 16 anos, com a manifestação mediúnica, digamos assim, dessa entidade que eu chamo carinhosamente de Preto Velho, e que ele quer se chamar de Pai Guiné da Angola. Quer dizer, eu não tive escola em terreiro nenhum. Eu sou por mim mesmo e orientado pelo astral até o dia de hoje. Os ensinamentos que eles deram, que eu fixei em obras. Então passei a aprofundar o assunto e a esclarecer de acordo com as instruções do astral. Sempre que isso eu queira ressaltar qualquer laivo de vaidade, isso não tenho mais da altura da minha vida, do meu grau, do meu conhecimento. Não existe mais vaidade, nem objetivos de glória, nem de ostentação. A minha literatura, é claro, provocou tremendos impactos inicialmente. E, ultimamente, ela, de certa forma, venceu. Criou escola, há uma vanguarda intelectualizada, que é essa literatura que corre todo o Brasil e até no estrangeiro. Por exemplo, eu tenho um livrinho, Quando o Poder da Mediunidade Está Esquecido, que ele foi intensamente solicitado pelos seminários teológicos da América do Norte. Então, em 55, eu comecei a escrever sobre Umbanda, assistido naturalmente pela orientação dessa entidade e de outra entidade que posteriormente eu tomei contato com ela. Meu Caboclo Paé é uma entidade da primitiva cultura Tupi, Nambá, Tupi-Guarani, da época pré-cabralina.